Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Deus, maravilha do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler do verso 27 até o 31. Amém? Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos então na Escritura. Falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Amém? Podia sentar em nome de Jesus? Irmãos, nós estamos diante, cada dia mais, de compreender a realidade de Deus. E nós sabemos que a realidade de Deus é muito mais profunda do que nós imaginamos, porque às vezes circula em nossos pensamentos uma certa flexibilidade que ela não existe. Porém, nós sustentamos uma flexibilidade com a nossa própria vontade. E às vezes nós não compreendemos que vamos pagar, às vezes, caro por isso, quando na verdade é muito mais fácil você perceber o quanto Deus está no controle de todas as coisas. Todas as vezes que eu medito em Deus, eu começo a observar que a palavra de Deus, ela é perfeita. Todavia, nós devemos entender que quando Deus trabalha por um homem, por uma mulher, Ele realmente trabalha. Então nós não estamos aqui trazidos pelas nossas emoções humanas ou até mesmo algum recurso humano, alguma habilidade que nos traga pela presença de Deus. Não é. É o próprio Deus nos trazendo devido à perfeição da logística de Deus espiritual para manter verdadeiramente a igreja de Deus. Por que eu falo isso? Quando eu olho, por exemplo, para Deus, eu faço uma retroativa. Então eu olho não exatamente no sacrifício de Cristo, eu olho com uma retroativa nos exatos momentos em que eles estavam em reunião para poder promover o que hoje está em nosso meio. Nós vemos que essa reunião, ela se deu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali ficou determinado que verdadeiramente o legado de Jesus iria recair sobre a igreja. Então, se eu estou aqui nesse momento reunido com os irmãos, eu tenho nítida convicção que a igreja, os irmãos, eles são a continuidade do legado de Cristo. E o que eu faço aqui também é a continuidade do legado da obra de Deus. E quando os irmãos então entendem isso, eles vão ver naturalmente que o legado de Deus vem atravessando gerações e gerações. Não para. Por quê? Porque não é uma obra humana, é uma obra feita pela movimentação de Deus. E quando nós desenvolvemos a nossa mente e os nossos corações, nós começamos a ver que nós estamos ancorados, estamos presos verdadeiramente por um poder onipotente de Deus. Então Deus nos preserva em meio a toda luta, em meio a toda prova, em meio a toda a dificuldade. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que eu pedi a Deus uma palavra e quando eu estava transitando em algum lugar, Deus falou para mim: vai pregar sobre Cornélio. E a palavra nos mostra grandiosamente que Cornélio, ele é um homem que não tem falta financeira de imediato pela palavra. A Bíblia diz que ele é um centurião romano. Ele é um homem que tem mais de 100 pessoas abaixo dele, ao qual ele comanda. Então ele, considerando ser um homem de destaque em meio a toda a obra do exército do Império Romano, nós sabemos que ele é um homem que é destacável, ou seja, ele é um homem que tem um coração diferente, pois a Bíblia qualificou ele de forma diferente.
Então, no capítulo 10 da abertura, diz assim, que morava um homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião da corte italiana. Aí o escritor fez questão de qualificar ele: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos, que o que chama a atenção de Deus é você compreender que há necessidade de você andar em harmonia com Deus, você andar temente a Deus. E por que isso é importante, irmão? Porque quando você anda, na verdade, em consonância com Deus, em harmonia com Deus, você começa a gozar dos benefícios de Deus. Isso é muito glorioso, porque parece uma coisa óbvia, mas nem todo mundo consegue isso. E por que não consegue, irmãos? Porque a pessoa começa a entender que ela tem determinados direitos e algumas prioridades da vida devem ser colocadas sobre a vida espiritual. Então, por exemplo, nós olhamos aqui e vemos que esse homem não tem um problema relativamente financeiro. Ele não tem um problema, naturalmente, no seu trabalho, mas ele tem um temor de Deus. Então a Bíblia nos mostra que Cornélio não é um homem judeu. Cornélio, naturalmente, ou é um homem italiano, ou é um homem europeu, mas ele não é judeu. E por que eu digo isso? Porque o que nos mostra aqui de ensinamento dessa palavra de Cornélio é que quando Deus tem uma mulher ou um homem que ela anda devidamente piedosa, ou ele anda devidamente piedoso, ele anda, na verdade, preocupado e temente a Deus. Por quê, irmão? Como disse nosso amado irmão Eduardo, os decretos de Deus, eles são permanentes. E o que isso me faz entender pela palavra de Deus? Cornélio é um centurião, e ele naturalmente não é um homem judeu, ele não era ainda um homem separado, ele é um homem gentil, como disse nosso amado irmão Douglas esta noite. O que é um gentio? O gentio é alguém que não é nativo, ele não é judeu, ele nasceu como um árabe, ele nasceu um homem naquela região, mas ele não é um homem judeu separado. Então isso mostra a riqueza que há no coração de Cornélio. Por quê? Mesmo sendo um homem gentil, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso de ser um homem piedoso, de ser um homem que dá esmolas e de ser um homem que orava continuamente a Deus. Orava continuamente a Deus. Essa palavra, ela nos traz um entendimento muito glorioso, porque toda pessoa de Deus tem um grande prazer nela, pela palavra de Deus. Sempre Deus usa o escritor para qualificar essa pessoa, para poder servir de exemplo para mim e para todos nós. Então essa pessoa que está aqui, ela está devidamente qualificada pela palavra. Ele é um homem que, na verdade, está se dedicando em temor e tremor. Mas o mais interessante é que ele consegue colocar a família dele. Deus, nessa manhã gloriosa, Ele quer nos trazer o entendimento que Deus briga pelas nossas vidas. Olha, Cornélio é um homem que não é judeu. E aí você vê a logística de Deus através de uma movimentação espiritual transcendental. A Bíblia diz que Deus movimenta um anjo, e esse anjo vai até ao Cornélio. E a palavra de Deus mostra que o anjo diz para ele que: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram recebidas, ou seja, foram lembradas. Isso é importante para a gente? Se você observar, no capítulo 10, há uma movimentação logística espiritual tremenda pelas mãos de Deus, por causa da vida de Cornélio. Então, se Deus movimenta uma logística tão gigantesca como essa, Ele pegou um anjo, e o anjo ainda assim trouxe todo o GPS que era para que Cornélio encontrasse verdadeiramente aquele ao qual o anjo disse: vai até a casa de Simão. Ou seja, Cornélio precisava de alguém que fosse a orientação espiritual dele. A partir daquele momento ele não tinha, ele teve a visão do anjo, e a Bíblia mostra então que o anjo se empenhou, e logo Cornélio, devidamente comprometido, vai até os seus funcionários, até os seus soldados, e diz: olha, procura naquela cidade, lá em Jope, uma pessoa de nome Simão. Ele estava morando perto da praia, conforme o anjo me deu a informação. Ou seja, o anjo passou, a mensagem de Deus trouxe o endereço, trouxe a localização aonde verdadeiramente Cornélio, através de seus soldados, iriam encontrar a pessoa de Pedro. O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus é uma pessoa
muito interessante para as nossas vidas. Quando você olha para Deus, você começa a ver que Deus se preocupa com cada detalhe, ao qual, na verdade, a obra não vem a ser falível. E quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos observar que Cornélio é uma pessoa que não está dentro de um questionamento da lei. A Bíblia nos mostra aqui que houve um desprendimento tão grande da parte de Deus, tão grande, que quando o anjo diz para Cornélio de uma forma muito abrupta, espiritual, ele absorve toda a orientação daquele anjo. Então ele não deixa em nenhum momento que se passe nada. Então ele vai, passa ordem para os funcionários, para os soldados, e eles viajam e vão até encontrar a pessoa de Pedro. Mas o que é mais interessante disso tudo é que antes mesmo do próprio funcionário, os soldados de Cornélio chegarem até Pedro e João, o que acontece? Deus dá uma visão, ou seja, maiormente que uma visão. Aqui no capítulo 10, verso 13, diz assim: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro explicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa alguma comum e imunda, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou Deus, ao qual Deus, o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas aí no verso 17 diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então veja bem, irmãos, aí tem uma metáfora que a gente vai falar assim: mas pastor, essa visão aqui e essa voz tem um negócio meio que eu não entendi. Entenda bem, irmãos, era notório que havia uma separação entre os judeus e os homens gentios. Os judeus sempre foram separados por causa da lei. Então ele mal cumprimentava uma pessoa que não fosse da sua própria religião, da sua própria raça, se assim eles consideram. Quando Deus fala aqui com Pedro, ele está trazendo uma voz para Pedro, trouxe um lençol que desceu com alguns animais, etc. e tal. Então Deus está se recordando a Levítico 11:2. E por que eu quero dizer isso? Porque havia separação entre os homens puros e impuros. Então essa visão aqui fica bem clara. Por quê? Porque Pedro, ele estaria com o coração endurecido, e não seria uma coisa fácil para um judeu chegar até um homem que seja, naturalmente naquela época, impuro. Ele achava que ele ia ser contaminado por aquele homem. O que me chamou a atenção nessa palavra é que quando Deus está empenhado, irmãos, Deus conhece tanto o teu coração como o meu, que às vezes você fala assim no seu coração: será que Deus conhece o que realmente está no coração da irmã Miriam? Será que Deus conhece o que realmente está no coração do irmão Osmar? Será que Deus sabe exatamente o que está no coração dele? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida. O que acontece é assim: quando você vê, por exemplo, um aparelho telefônico, você fica vislumbrado, e aquele aparelho daquele tamanho dispara para quase o mundo todo. Mas aí você acha que é uma coisa grandiosa. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus não só conhece os pensamentos e sabe tudo ao qual eu citei, meus amados irmãos, que eles vão fazer, porque, veja bem, nesse momento aqui, Deus está interferindo na vida de quem? De Pedro. Os soldados lá do Cornélio estão a caminho da casa de Pedro, não chegaram ainda na casa de Pedro. Estão procurando por Pedro, os soldados. Cornélio está na cidade dele, em Cesareia, esperando o resultado. O que eu vejo aqui, irmãos? Deus é um Deus tão zeloso, que sabe tudo que passa no coração do homem. Tudo, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele está na categoria Deus. Então a instrumentação que você imagina que não esteja ao alcance de Deus está muito além do que você pode pensar. E por que eu digo isso, irmãos? Quando na verdade Deus já deu o sonho, Deus já quis dizer para Pedro: as questões da lei estão suspensas. O muro entre judeus e entre gentios suspenso. Então quando o muro foi suspenso, Deus ainda sentiu que tinha um resquício no coração de Pedro. E aí, para a obra ser perfeita,
a Bíblia diz que o Espírito Santo agora vai falar com Pedro. Então, quando você olha aqui, por exemplo, você vê que o próprio Deus, no capítulo 10, no verso 18, 19, diz assim: e chamando, quem está chamando são os homens, tá? E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então, os homens que foram enviados de Cornélio estão chamando. Aí olha que Deus interfere de novo no verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha bem, Pedro está pensando acerca daquela visão, tentando entender aquilo tudo do lençol que desceu. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí os homens que te procuram. Olha o que Deus fala com cuidado: levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então havia na questão de Pedro uma dúvida pequena dentro daquele movimento ao qual ele ia encontrar com aqueles homens ímpios, ou homens que não eram, na verdade, judeus. Então o que eu quis dizer? Dentro de uma logística ao qual Deus usou Cornélio, ele contribui com o quê? Com a própria vida. Cornélio é um homem esvaziado, é um homem que na verdade está à procura de Deus, está à procura do poder da direção de Deus. Então ele quer encontrar, mas ele creu exatamente na visão ao qual o anjo apareceu a ele. O que isso mostra para a gente, irmãos? Quando nós estamos na igreja, temos que embasar a nossa vida por aquilo que é o início do processo, como eu falo aos irmãos. Existem coisas na vida que a gente faz dentro da igreja, que a gente não tem, as pessoas às vezes não têm a menor noção. E por que eu digo isso, irmãos? Quando Deus trabalha na vida do homem, ele começa a entender que algumas coisas não são normais e que acontecem com a nossa vida. E acontecem por quê? Porque a nossa vida, ela precisa ser constituída de temor a Deus. É o início. Eu sempre conversava com o nosso irmão Eduardo, a gente conversa um pouco, ele falava para mim: pastor, eu gosto muito de sabedoria. Quando eu era mais novo, eu lembro quando eu tinha uns 22 anos, a coisa que eu mais pedia era sabedoria a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o princípio dessa sabedoria, ela leva realmente a Deus, irmãos. Uma coisa eu pedi para Deus apagar no meu coração: não me faz pecar mais, eu não gosto de contar nenhuma mentira. Eu até brinco às vezes com a minha mãe com uma coisa, mas mentira para prorrogar, para poder alicerçar. A minha vida não tem isso. Então, às vezes, o irmão, a irmã não entende isso, ainda continua com algumas colunas espirituais que ela coloca. Não tem nada a ver, irmão, tem tudo a ver. Olha um homem desse, que é um homem gentil. A Bíblia qualifica ele tão quanto qualificou, é claro, em menor proporção, quando Deus fala de Cornélio, do próprio Jó. Tens visto o servo Jó? O que Deus está querendo dizer aqui, que Cornélio é um homem destacável, é um homem exemplo. E na nossa vida espiritual, nós devemos entender o quanto Deus tem um compromisso para amar você, para te ajudar, para te abençoar, para você não, na verdade, andar só em luta, em prova. Por quê? Porque esses caminhos aqui, irmãos, ao qual Cornélio está seguindo, são caminhos infalíveis. Quando ele ouviu a visão do anjo, ele não titubeou em dois pensamentos: agora Cornélio tem outra história. Não. A Bíblia diz que Deus deu sequência, enviando até mesmo, não só o GPS do endereço onde ele ia encontrar o próprio Pedro, e depois Deus vai agora, além do anjo, Deus vai e leva até Pedro uma visão. E depois dessa visão, Deus ainda leva uma advertência até Pedro: olha, não duvida, vai lá, porque eles são meus, enviados por mim. Então, por que eu fico assim, abarrotado de confiança e fé em Deus? Irmãos, é uma tacada que outra. Deus não quer que erre. Deus não quer que, na verdade, haja qualquer vacilo na atenção e na assistência que Deus vai dar a Cornélio e a sua família. Nossa vida é igual. É igual. E por que eu digo isso? Aqui é um propósito de um homem que ele está da outra ponta, mas existe a seriedade nele. O que eu digo é simples, irmãos. Eu vou fazer agora uma interrupção embaixo para explicar aos irmãos uma coisa. Quando Deus me chamou para ser pastor,
Eu confesso que eu não tinha muito entendimento, eu era muito jovem. Então eu não pegava com a seriedade que eu deveria pegar. E eu falava para Deus, Deus, eu não quero ser pastor. Mas depois de um tempo, Deus abriu meus olhos, meu coração, eu comecei a entender da parte de Deus a importância que é a continuidade do legado de Cristo. Mas não de uma obra ao qual venha mais para aborrecer a Deus do que propriamente trazer prazer. Quando Deus tem prazer no homem, irmãos, Ele aposta no homem não por 6 meses ou aposta no homem por um ano. Ele aposta para o homem pela vida inteira. Então eu tenho consciência que eu tenho que levar o meu legado, o meu ministério até o último dia. Eu não posso pensar nas questões que vou me aposentar, que vou parar e que vou combinar uma viagem para a irmã Rosângela de 6 meses ou menos. Eu não posso pensar nisso. Por que eu não posso pensar nisso? Eu já pensei algumas vezes, na verdade, em ver outra direção para Deus. E eu comecei a ver que Deus não me deu nenhuma resposta. E Ele sempre me responde. E por que eu quero falar isso? Quando você pega as coisas de Deus, entenda bem uma coisa. Você deve entender que nenhuma pessoa, ela é capaz de falar aquilo que na verdade a irmã Flávia falou, aquilo que na verdade a irmã Marcela falou, ou até mesmo o nosso amado irmão Eduardo falou. Nenhum homem defende as coisas de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando você está compromissado com Deus, Ele conta com você. Então, quando Deus contou comigo, me afastei do meu trabalho, onde eu era muito bem, graças a Deus, colocado, cogitado no mercado para as coisas que eu fazia, e cheguei a vender muito, como eu falei para vocês, mas uma hora Ele falou assim, vou te tirar desse negócio. E era um negócio que eu fazia anos, e que eu ganhei bastante dinheiro. Eu podia almoçar nos melhores restaurantes, podia andar de um carro bom, sempre tive 2, 3, mas um dia Ele falou, vou te tirar disso. Eu confesso aos amados irmãos que durante acho que uns 3 anos, eu nem lembro quanto tempo eu fiquei tão aéreo, que eu nem sei quando isso sucedeu. Porque tipo assim, alguém entrou na minha mente, eu vou te esvaziar, e aí eu comecei a perder meus contatos que eu tinha com outras empresas multinacionais que Deus permitiu que eu abri, e de repente eu estou fora daquele mundo. Mas de outro lado, Deus construiu outro mundo para mim. E quando nós estivermos aqui, pelo poder de Deus, eu começo a entender algumas coisas, eu vou tentar passar para os irmãos, assim como Deus passou a explicação da importância de Pedro olhar para os gentios com devido respeito, trazendo a devida homenagem, para que Pedro não viesse atrapalhar o plano de Deus na vida de Cornélio e na vida de, propriamente, a sua família. Quem está entendendo de glória a Deus? Cornélio está como um divisor de águas. Ele é gentio e Pedro, na verdade, ele é um judeu que funciona aqui como um presbítero local, ou seja, é um pastor local. E que é muito bem conhecedor das coisas de Deus. Pedro vem de uma experiência muito grande. Porque quando nós olhamos para Pedro lá atrás, Pedro vem de uma ressurreição de alguém que estava morto ou morta há alguns dias. Pedro é um ícone na palavra de Deus, por quê? Porque quando a gente começa a confiar em Deus, há uma transferência desse mundo para o outro mundo. O que eu prego aqui e ensino aqui? O que eu estou ensinando, amados irmãos, é um evangelho para você ficar enraizado e que o mundo espiritual de Deus possa descer na sua vida, como desceu na vida de Pedro. Pedro aqui já agora está negociando uma outra coligação ao qual os judeus não tinham com aquele povo gentio. E nós também temos uma interrupção na nossa vida que às vezes não conseguimos imaginar alguma coisa e às vezes estamos tropeçando nessa coisa. A pedra angular de Jesus, ela não permite que nenhum homem ele possa governar a própria vida. Quando você vai para frente, Jesus está na frente. Quando você anda para trás, Jesus está atrás. Você andou para o lado, Jesus está no lado. Você andou para o outro, você está cercado, assim como eu estou. E às vezes você não imagina isso, mas como você está cercado, irmão. O que você fizer de erro para frente, para trás, ou para a esquerda, ou para a direita, a lei do Senhor é perfeita. Então o que eu quero trazer para os irmãos? Você imagina o seguinte: eu como pastor tenho responsabilidade de dar continuidade ao legado de Deus. E vocês sabem, irmãos, que quanto Deus é perfeito,
E muitas coisas, por muito menos, Deus foi e ceifou as pessoas que entraram no caminho de Cristo. O que eu quero mostrar é que a vida com Deus é uma vida que você tem que perceber, assim como um piloto de avião. O piloto de avião, quando alguém passa para ele o serviço, ele pega uma página e aí fica olhando o plano de voo. Ele vai ter que chegar em outro país ou em outra cidade. Então o piloto começa a organizar e ver tudo que tem no manifesto, ou seja, tudo que tem em carga, tudo que tem em pessoas, quanto tem de combustível, quanto tem de comida, quanto tem de outros assuntos ali, paralelos e acessórios. Então o piloto olha o plano de voo. Quando ele olha o plano de voo, ele vai ter que ficar ali um tempo para olhar, para saber quais foram as últimas manutenções que foram feitas naquele avião. E aquele avião então é checado pelo piloto, e o piloto já sabe que, independente de toda a sua vistoria, esse voo é uma coisa muito perigosa. Então você está dentro do avião, e você está alegre, você vai viajar. Só que você não sabe que o piloto, tudo que ele deseja é que a visibilidade dele humana fique aos seus olhos 24 horas. Por que eu digo isso? Porque em determinado momento, o piloto vai precisar pedir autorização para passar pelo espaço aéreo, porque o espaço aéreo é como se fossem rodovias. Então o piloto vai pedir autorização e naturalmente a torre vai dizer se permite ou não. Em certas ocasiões a torre diz: não permitimos que você passe. Então você vai rodear por 5 minutos, por 10 minutos. Quando existe visibilidade, o piloto se sente seguro, porque o coração dele não aumenta a temperatura. Mas existe uma coisa chamada inteligência artificial, que são os instrumentos daquele avião. E de repente ele vai ter que passar sob uma turbulência. Se aquela turbulência for semelhante à turbulência do nosso carro, imagine José passando por uma enchente. Então ele passou, o carro da frente espirrou dele, mas logo na frente José já encontrou a visibilidade humana. Então José continua a viagem. O piloto de avião, irmãos, quando ele vai ter que passar por uma turbulência, e ele está numa situação de elevação, que ele traz uma segurança, 20 mil metros, sei lá, 25, dá uma segurança aí. Mas o piloto, tudo que ele não quer é que ele precise usar a instrumentação artificial. Ele não quer botar a mão naquilo. Por quê? Porque se aquele momento for um momento de 1, 2 ou 5 minutos, ele ainda suporta de forma confortável. Mas aquela coisa em que a instrumentação vai dizer para ele, são 20 minutos ou meia hora, ele entra em pânico interno. Por quê? Porque ele já perde verdadeiramente o controle. Ele não sabe se está para cá, se está para cá. O negócio tem 20 minutos. Eu estou aqui, mas está marcando aqui, não está marcando, mas eu já não sei. Porque eu mesmo não sei, eu estava para frente lá, estou para cá. Então tudo que eles não querem é perder a visibilidade e colocar o instrumental da artificial para funcionar. Por que eu digo isso? 80% dos acidentes aéreos são feitos exatamente sobre a questão instrumental, que é artificial. Por quê? Mas ele precisa, só que tem que os olhos dele não alcançam. E aí o que eu quero mostrar com isso? O piloto, ele faz a viagem, mas cada vez que ele, na verdade, pousa, ele entende que é um milagre. E por que é um milagre? Porque, na verdade, se Deus não for com aquela pilotagem, com aquele piloto que sabe que em determinado momento vai voar daqui para ali, mas aí ele tem que arremeter, o que ele tem que fazer? Eu ia para lá, mas é mais seguro eu voltar, aterrissar e pousar. Por quê? Vai preservar a vida das pessoas. Espiritualmente, o que eu quero mostrar aos irmãos? Um pastor, ele lê a Bíblia Sagrada. Pela experiência que eu já tenho, eu consigo olhar e ver quando o irmão está indo se afundando. Eu às vezes quero até mesmo levar o irmão e colocar para cima, mas ele me dá sinais de que ele está fadigando, porque toda a caixa preta de um avião, o piloto demonstra algum desespero, mas ele não pode fazer mais nada. Por quê? Porque se ele não conseguir passar naquela turbulência, e aquela turbulência não revelar a ele o que realmente ele deve fazer, às vezes não dá tempo.
E por que não dá tempo? Porque aquela turbulência é uma coisa muito grande. Então o instrumental, ele faz o serviço, quer dizer, de uma ótica humana, mas é uma coisa aparente, mais que uma coisa que você vai ver assim, vai funcionar, pode funcionar. Agora você imagina a pessoa colocar um instrumental da aeronave por 20 minutos e navegar sobre instrumentos. E claro, irmãos, que assim como um aparelho pode ser faltoso, calcular, digamos, 15 mil metros, mas de repente aquilo ali já não se atualizou, então ele vai considerar 15 mil metros, ele colocou a programação, mas o negócio não são 15 mil metros. Por algum erro, de uma forma climática que ocorreu, o negócio tem 17, tem 18. E aí ele vai de frente. Só que dentro do instrumental não dispara, ele vai seguir. E é por isso que muitos acidentes de aeronave se dão. Por quê? Colocou no instrumental na esperança. Eu não quero dizer que você tem que ter medo de avião, mas veja bem. Uma coisa é furar com o instrumental por 4 minutos e 5. Outra coisa é navegar sobre instrumentos por quase 20 minutos ou meia hora. Aquela aeronave, ela tem ali milhões e não é em qualquer empresa que vai dar uma aeronave, uma pessoa pilotar acima de milhões. Espiritualmente, eu quero dizer aos irmãos, o pastor é a pessoa que está dando continuidade ao legado de Cristo. Quando você olha para o legado de Cristo, você olha para uma pessoa que tem atrás, a pessoa de Deus. Então, o que é incrível nessa situação em que nós estamos falando de Cornélio? É uma situação, irmãos, que Deus quer que não só Cornélio, mas toda a família dele venha entender a pessoa, a importância de um pastor dentro dessa família. Então, Pedro é a pessoa que vai orientar e mais vai falar de Deus para Cornélio. Cornélio, na verdade, recebeu o despertamento, mas ele não tem a visão real de Deus. Ou seja, ele não sabe como deve seguir a Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, o que nós, às vezes, não imaginamos? Nós imaginamos que qualquer coisa que nós viemos a fazer não tem nenhum agravo. E isso não é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos trouxe nessa manhã aqui. Eu sei que alguns irmãos estão com alguns assuntos para desenrolar. Estão com alguns assuntos para poder ganhar uma nova vida, ganhar uma nova alegria. Alguns irmãos dizem assim sobre essa pastor, eu não canso de perder. Irmãos, entenda a mesma coisa. Deus é um ser boníssimo. Pensa numa pessoa extraordinariamente boa. Uma pessoa que ela quer que você voe nas asas do Espírito. Deus está brigando não só por Cornélio, mas está brigando por toda a família de Cornélio, e por toda a benevolência que Cornélio tem diante do reino de Deus, ainda que não seja um homem judeu. E por que eu falo isso? No texto está dizendo aqui, em qual eu li, mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu sou homem. Ou seja, quando Pedro encontrou com Cornélio, a alegria de Cornélio era tão grande que a Bíblia diz que Cornélio ajoelhou. Então Pedro diz: não, levanta-te, que eu sou homem. Porque tanta alegria tinha no coração de Cornélio que ele se comportou dessa maneira. No verso 27 diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos ali. Ou seja, Pedro chegou, encontrou um monte de gentios. E aí Pedro deve ter estranhado, porque não sabia o que tinha ocorrido, aí deve ter ouvido alguma coisa dos soldados que souberam da notícia. Aquilo não estava bem digerido por Pedro. Ou seja, por que você me chamaram até aqui? Aí você vai ver a importância do verso 28. Aí diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos ali, a quem se dirigiu dizendo, olha bem que Pedro, olha a carta de visita de Pedro. Deus está dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. É a questão da visão. Por isso uma vez chamado, vim sem vacilar. Aí ele falou e diz: pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar aqui? Glórias a Deus. Então você veja bem, o trabalho de Deus não ficou só nas questões do anjo a visitar Cornélio. Pedro está dando um sequencial, porque nesse momento Pedro e os soldados já haviam dormido
em Jope, e agora já chegaram em Cesareia. Então essa logística que eu estou falando espiritual, ela remonta mais de 48, mais de 24 horas, já são 48 horas e Deus sobre o assunto. Isso retrata o quê? Cornélio vai demonstrar o que ele estava fazendo para que Deus pudesse se interpor na vida de Cornélio com o maior prazer. Presta bem atenção, irmão. Ele está dizendo assim, respondeu-lhe Cornélio. Cornélio está dizendo a Pedro o que ele estava fazendo. Meu Deus. Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que ele estava na hora 9ª, ou seja, nós sabemos que o relógio judaico ele começa a primeira hora, 7 horas da manhã. Então, todas as vezes que você olhar a hora 9ª, você já sabe que são 3 horas da tarde. E considerando o relógio judaico, eles começam então, depois das 6 horas, a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília da noite. Então, durante a noite são vigílias, e a partir do que o sol nasce, ele tem a primeira, a segunda e a terceira hora. Nós já vimos que o próprio Jesus foi crucificado entre 9 horas da manhã e até mesmo 3 horas da tarde. 9 horas da manhã e meio-dia. Ele veio falecer às 3 horas da tarde, seria a hora 9. O que eu quero dizer aqui? Cornélio tem tanta convicção de uma vida de compromisso que ele disse para Pedro que todos os dias, há 4 dias, ele vinha orando na hora 9, ou seja, 3 horas da tarde ele estava orando. E aí o que sucedeu? Sucedeu que a apresentação de Deus na vida de Cornélio, ele não aguentou de alegria, ele não aguentou de emoção. Ele falou: qual o anjo que vem? Manda descer agora. Avisa Cornélio. Mas Senhor, por visão, não, eu quero que fale com ele agora. Desce com ele, fala. O que eu quero mostrar para você? Quando você tem um posicionamento, irmão, você é mulher, você é homem, Deus não ama pessoa injusta. Mas você observa que para que dê resultado numa vida espiritual, é preciso ter posicionamento. Esse homem não é um homem judeu, mas ele se coloca há 4 dias a orar, às 3 horas da tarde, sempre. Às vezes pode parecer que a figura do pastor ela não seja bem entendida, mas compreende uma coisa: existem coisas que eu vou ter que passar, ainda que eu não quisesse passar. Tem coisas que eu vejo uma ovelha morrer, mas ela está morrendo, eu estou querendo ajudar. E às vezes a pessoa fala assim: não preciso de ajuda. Mas quando eu vejo a progressão no meu coração, eu falo: vai morrer. Vocês lembram que alguma pregação eu já falei que muitas pessoas morrem dentro da igreja? Por que morrem dentro da igreja? Irmãos, entre eu pregar a verdade de Deus, eu tenho que mostrar para qual lado eu estou. Então, às vezes, eu sinto que a pessoa me puxa para um lado para poder ficar, na verdade, eu de acordo com ela, mas eu não posso. Por quê? Porque assim como Deus está definitivamente desejoso de que se cumpra a alegria dele na vida de Cornélio, da sua família, eu também tenho que ficar desejoso, porque eu não sou cego. E às vezes é uma coisa dura, que eu vejo às vezes o irmão tirar o pé, ou a irmã, eu falo: meu Deus, ela não deveria ter feito isso, ele não deveria. Por que eu falo isso, irmãos? A vida de Cornélio já há um temor e já há uma história diante de Deus. O que falta agora? Cornélio, na verdade, e a família dele vão aprender sobre Deus. Então o capítulo inteiro aqui fala de que Pedro vai apresentar Cristo e as demais razões do batismo do Espírito Santo, do batismo nas águas. Pedro fala tudo aqui das questões em paz que o nosso lado irmão acertou a palavra. Então eu quero mostrar para os irmãos o que, irmãos? Quando eu venho aqui, a palavra não foi eu quem escrevi a palavra. Quando aqui você me olhar, você tem que entender o seguinte: esse homem está aí há mais de 15 anos, Você acha que não seria crível para Deus se eu estivesse ensinando um veneno para os irmãos? Deus ia falar o quê? Assim como ele entrou na vida de Pedro, deu sonho para Pedro, não na verdade atrapalhar o serviço dele, porque Pedro era judeu e Cornélio não era.
que Deus falou para ele? Não duvida, vai e faz, que aqueles homens são meus. Então, pensa bem numa coisa. Todas as vezes que eu falar com você alguma coisa, eu não caí aqui de paraquedas, não estou aqui há um ano, nem estou aqui há 6 meses. São muitos anos. Eu sou alvo de Deus para Ele me ajudar, me abençoar. Mas também, se eu vacilar, Ele vai, na verdade, atirar na minha direção e vai dizer o quê? Não serve para a gente. Por quê? O serviço não é bom, esse pastor. Quando você está aí, minha preocupação é o quê? Faz um bom serviço. Por quê? Eu já vi outros morrerem. Cornélio é a prova de que Deus queria que ele, na verdade, não só fosse visitado pelo anjo, não só salvasse a vida dele, da esposa, dos filhos. Deus queria Cornélio na posição diante de Cristo. Então Pedro vai agora ensinar tudo para Cornélio. E a Bíblia diz o quê? Que eles pararam e ficaram ali a ouvir. Olha o que está dizendo aqui. Lá no 10, 36 diz assim. Vou falar só um pouquinho daqui. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando os evangelhos da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A todos os oprimidos do diabo. Então você veja bem, por que o diabo oprime as pessoas? Não, uma razão óbvia. Ele encontra espaço. Todas as vezes que eu começo a ficar preguiçoso, no bom sentido, eu me acho que posso fazer muito mais, só que eu precisava pedir mais auxílio. Eu precisava que os irmãos me ajudassem mais para que a gente possa pregar mais. Então eu precisava que alguém desenrolasse para mim, pastor, abrir um canal, talvez de uma rádio particular nossa, talvez de alguma coisa que pudesse trazer a palavra mais. Essa semana passada Deus me incomodou e eu falava para vocês, eu tenho que pregar o evangelho fora, na rua. Por quê? Porque Deus me ensinou muita coisa. Aleluia! Se eu oferecer isso, você entende? Deus me ensinou coisas muito profundas que eu preciso passar para os outros. Só que tem que, se eu ficar calado e apenas pregar na igreja, as pessoas não vão aprender. Então o que eu quero mostrar para vocês, nessa palavra, é que Deus queria expandir o evangelho sobre os gentios. As pessoas que não têm, irmãos, uma vida nativa aqui, como era naquela época, eram pessoas muito distantes. Porque você às vezes precisa aprender um pouco de história. Você vê, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, você olha apenas para o Hitler, mas se você se aprofundar, você vê que mais de 2 milhões de mulheres foram estupradas. Se você se aprofundar, você vê que muitas mulheres, mais de 100 mulheres foram condenadas à morte. Por quê? Porque estavam dentro do exército de Hitler e elas ajudavam a matar as pessoas naqueles campos de concentração. Havia mulheres que faziam como médicas vários testes em homens e mulheres. As pessoas ficavam tudo mutiladas porque eles queriam ser a raça maior. E havia até naquele tempo uma raça de pessoas pequenas que eram anãs, e eles ali mutilavam as pessoas, que vão fazer exame aqui, porque daqui nós vamos tirar uma raça melhor, que é a raça dos próprios alemães. Então quando você vê a condenação e a própria obra do campo de Auschwitz, você fala o quê? São 5 anos ali morrendo 1,5 milhão de pessoas. 2 milhões de mulheres foram estupradas pelo próprio exército vermelho. Então você tem que entender o seguinte: a força do mal, irmão, já está há muito tempo. Eu estou falando dos anos 45 a 50. O que eu quero mostrar para os irmãos? O evangelho tem uma força para te deixar como mulher, como homem, sabe, a voar espiritualmente. O evangelho tem que estar assim. Mas o que falta para mim, pastor, para voar? Irmãos, entenda bem. Eu nunca perguntei para esse jovem, José, se vai vir o culto hoje. Nunca. Eu nunca impeli na vida dele para dizer para ele vir. E como ele vem aqui? Ele está acorrentado por Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus, ao qual preguei a palavra para ele, os irmãos ajudaram, ele está acorrentado nos céus. Não é uma capacidade humana que faz isso. Não sou eu, não é o presbítero Douglas, não são as irmãs, é o poder que ele coloca. Só que tem que, quando você transgride contra esse poder da igreja, Deus olha para você e fala: é grave o que ele fez, o que ela fez. E o que eu quero?
Irmãos, por que você deve obedecer? Como uma pessoa transgria a lei dos homens, a polícia vai fazer o quê? Prender. A polícia prende, as pessoas ficam horrorizadas. Não, prende. Não, esse é o meu serviço, eu tenho que prender. Quando o irmão Leandro está no serviço dele, alguém vai dizer, não socorre, não. Esse é o meu serviço, eu tenho que socorrer. Esse é o meu serviço, eu tenho que pregar para você. Eu tenho que fazer você ver que se você desobedecer, é pau nas suas costas o tempo todo. Eu não acho que eu apanho se eu vacilar, não, eu tenho certeza. Você está achando que eu sou bonzinho porque eu oro o tempo todo, porque eu jejuo? Eu sei que vou apanhar. Eu já errei muito. O que eu estou querendo que o Jonathan, na verdade, não venha sofrer? Jonathan, não vacila, Jonathan. Eu conheço o Jonathan há muito tempo. Mas existe uma coisa boa. Que quando eu converso com o Jonathan, ou converso com o irmão Eduardo, eles entendem que não estão bem. Eles não são submissos. Eles entendem que eu não posso trocar aquilo que Deus me ensinou aqui pela conveniência dele ou dele. Mas alguns irmãos, eles querem que eu venha legislar na vontade deles. Então eu não posso fazer, então eu sou uma pessoa ruim. Eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu sou um desertor, eu sou um traidor, eu sou alguém que vai fazer a obra semelhante ao diabo. Por quê? O diabo se tornou traidor. E agora alguém se alia a fazer a vontade dele. Eu não posso fazer. Aí a pessoa fica com raiva de mim. Por quê? Mas o que eu fiz em você? Não, o senhor disse. O que eu disse? Eu disse que está escrito aqui. Eu disse que você tem que fazer isso. Eu disse que você tem que lutar. Aí você tem uma luta que nunca ganha. Vamos conversar comigo? Vamos. Eu já sei porque você perde essa luta. Por quê? Porque você se defende, você não se defende biblicamente. Por isso que você perde. Quando você olha e desperta, ele não pode fazer minha vontade, não. Miriam, eu gosto muito de você, mas posso te aprovar em tudo? Não posso. Miriam, eu gosto de você, mas não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver o que está escrito. Então a pessoa olha para mim, ele está muito rigoroso. Como é que eu estou rigoroso? Quando você reclama de mim, e que Deus está vendo que eu preguei a palavra para você, você está pecando, reclamando do próprio Deus. O que eu estou fazendo aqui é querendo te ajudar. Assim como Deus quis ajudar a Cornélio e a família dele, ele disse assim: Pedro, não vá duvidando. O que ele quis dizer? Pedro, Cornélio e a família dele me interessa. Então esquece essa história que você é judeu, esquece a história que você conhece a lei, vai até lá e fala de Cristo, meu filho, para ele. Então as questões da lei, ele nem tocou no assunto. Por que ele não tocou no assunto? Porque o que tinha que prosperar na vida, na verdade, de Cornélio, da família dele, de todos aqueles que eles estavam ouvindo, era Cristo. E o que tem que prosperar na tua vida é você entender: o pastor não escreveu a Bíblia, o pastor não é o autor da Bíblia, o pastor é simplesmente um pregador, é simplesmente um portador da palavra. Ele explica para a gente mais em profundidade. Mas não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas às vezes você olha para mim, está sendo muito severo. Não estou sendo severo. Só quero mostrar para você o seguinte: os interesses de Deus foram consagrados, combatidos no Espírito Santo, como disse nosso amado irmão presbítero Douglas, na vida de todos aqueles que estavam ouvindo. Não é por quê? Porque ficou a consonância de que, ainda que eles fossem gentios, mas eles estavam interessados de forma real, bíblica e verdadeira. Quando você está na casa de Deus, você deve entender o seguinte: olha, por exemplo, uma pessoa mais nova. A pessoa mais nova, irmãos, ela tem muito menos maturidade espiritual. Tudo para ela é mais difícil. Eu olho, por exemplo, o meu filho Lucas, ele é jovem. Tudo para ele é mais difícil. Por quê? Porque muitas coisas surgem na vida dele e as coisas são novidades. As novidades do mundo preenchem parte do coração dele, que é normal. Ora, você está com 20 e poucos anos, o mundo está surgindo agora para você. Agora você tem uma capacidade humana de entender algumas coisas. E aí você vê o quê? Uma pessoa nova, Deus está persuadindo na vida dela para que ela alcance os embaraços do dia a dia e alcance a salvação. Mas Deus não está falando só em salvação com o Lucas, está dizendo: Lucas, eu vou desembaraçar a tua vida. Aleluia. Lucas, a mocidade é uma vaidade.
Então Deus vai trazendo uma palavra, mas eu não posso, na verdade, trazer um chicote da minha mão, plá, plá, plá. Não vou fazer isso, porque eu sei que depois eu vou pagar caro. Mas quando você memoriza e vê o seguinte: olha, o irmão José mora bem perto de mim, mora em Suzano. É outro mundo, não é? É aqui em Suzano. Mas ele vai gastar um pouco mais de energia do que eu. O que eu devo então? Eu devo homenagear o meu irmão com muito mais respeito do que o outro que mora aqui do meu lado. Eu tenho que amar todos. Mas, por exemplo, eu olho para a vida do presbítero Douglas, e já está um bom tempo na estrada. E já está bastante tempo na estrada. Eu olho para a esposa dele. Quando eu oro, é claro que eu oro com o zelo de todos. Mas eu falo assim: Deus, a estrada dele é um pouco mais longa. E eu louvo a Deus por quê? Porque eu vejo os implantes de Deus. Porque você vê esse homem chamado Cornélio, ele está em Cesareia e ele diz: vai até Jope. Mas o quê? Vai até Jope. Eu preciso trazer aquele homem que está lá. Deus me falou que aquele homem vai mudar a minha vida espiritual. Eu quero que você saia dessa manhã com uma sensação seguinte. Sabe com uma sensação seguinte, irmãos? Deus fez um plano de vida para você e para todos nós. Se eu vacilar pela dádiva do plano de vida que está escriturado, o que acontece, irmão? Eu vou cair no caminho escorregadios toda hora. E o que você deve entender é o seguinte: às vezes você quer fazer tudo do teu braço, vou fazer isso, Deus fala: vai que louco, vai cair. Irmãos, eu prefiro ficar 24 horas aos pés de Deus, esperando Ele sinalizar para mim, vai para a esquerda, vai para a direita, do que sair igual um louco, chutando, entendeu? Desejando acertar o meu alvo. Eu não saio. Eu fico ali direto, até a direção de Deus vai me dar para falar: você vai fazer isso. E por que eu digo que isso é uma coisa gloriosa para você? Irmãos, eu passo dias, se precisar, aos pés de Deus. Dias. Mas eu não posso resolver a minha vida com o meu ímpeto espiritual. É claro que, como eu fui pregado aqui, tem coisa que você tem que fazer. Você não está vendo que não está havendo progressão espiritual? Então eu vou plantar. Eu planto 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ser vigilante igual um piloto que está no avião. Eu sei que chega uma hora que eu não tenho controle, eu não tenho controle. O piloto também sabe que ele não tem controle. Acabou a visibilidade, agora é só Deus. Se passar rápido 1 minuto, talvez o instrumento dê certo, mas se passar muito tempo, só Deus. Então, a visibilidade espiritual tem que estar em você. Não adianta você falar: agora eu vou viajar. Peraí, não. Já perguntou a Deus o que ele tem na sua vida. Agora eu vou fazer uma poupança, vou comprar isso, irmãos. Pensa que no céu há um controle tão grande, que você não imagina. Por que Jesus não para de orar? Porque Ele sabe o controle está na mão dele. Às vezes você quer resolver um problema, mas você quer resolver pela tua força. Ajoelhe e fala: Deus, eu não posso sair daqui enquanto o Senhor não me dá uma resposta. Me ajuda a sair daqui. Numa guerra, eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou. Quando Jesus Cristo ouviu falar que o próprio Judas se enforcou, o que Jesus falou, naturalmente, falou no coração dele, porque ninguém nem viu a fala dele. Ele só lamentou, mas ele tem que seguir à frente. Você tem que seguir seu legado. Aqui vocês têm que seguir o legado de vocês. O legado de vocês é o quê? Dar continuidade à obra daquele que morreu. A irmã Eliette pode estar cansada, entristecida ou moada, mas Deus desperta ela e fala: você tem que dar sequência ao legado. Por quê? Porque é um legado sublime, você vai receber muito mais. Então, se você quer receber muito mais, como mulher, como jovem, entenda bem o seguinte, irmãos: se essa obra fosse de homens, isso já tinha acabado. São mais de 17 anos que Deus me colocou para pregar. Eu conheci muitas coisas do mundo corporativo. E você às vezes me imagina que eu sei fazer cálculos e cálculos para vender 1 milhão, para vender isso e aquilo. Mas Deus tirou do meu coração esse desejo. Ele entende o quê? Agora você tem que fazer a salvação dos outros homens. E por que eu estou aqui? Não falta, é porque eu sou, na verdade, um ditador, um carrasco? Não, é que eu não posso largar essa briga agora. Ora, aquilo que nós temos é uma obra perpétua. O José logo vai estar desembaraçando a vida dele mais e mais, porque daqui a pouco a espada do Espírito que estiver andando dentro da casa dele não vai aguentar a pressão de Deus, vai ter que ceder.
inimigo vai ter que ficar encurralado e sair. É isso que você tem que entender. Então, quando eu mando você orar, não estou querendo dizer colocar você de joelho, ou você ficar com uma religiosidade, não. Eu estou querendo dizer você empurrar o mal. Mas um dia, 2 dias, 3 dias. Eu estou empurrando o mal há 17 anos. Eu nunca perdi uma batalha com Satanás e os demônios. Nunca. Quando foi que eles botaram a mão na cabeça e me derrubaram? Mas eu tenho que batalhar. E quando eu vejo você fraquinho, eu falo, meu Deus, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Aí a pessoa pergunta, por que eu estou perdendo, irmã Flávia? Irmão, olha para Jesus, ele não sai da oração. Por que Jesus venceu tudo? Ele enfrentou o diabo tranquilo, porque ele conhecia a palavra. Muitas das vezes eu posso chamar você até aqui, eu sei que você às vezes nem abre a palavra. Você não tem sede, você não tem fome. Como alguém vai me explicar alguma coisa de Deus? Você não sabe nem o que aconteceu no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. Tem que saber a história, porque todo processo tem início, meio e fim. Digamos que eu vá para o céu e Deus coloque ali um juiz na minha frente. O que sucedeu com você lá na sua vida? Fala para mim da história do Filho de Deus. Eu tenho que começar a falar. Eu tenho que começar a entender. Tudo começou no livro de Gênesis. E passado assim, foi para o livro de Êxodo. E subindo mais adiante, foi para o livro de Levítico, foi para o livro de Números, foi para o livro de Deuteronômio, até chegar lá. E dali aconteceu que levantou-se o processo em que Deus, na verdade, desejava trazer ali homens, inicialmente como juízes. Depois vieram o quê? Vieram a monarquia judaica. E ali subiram então o livro das Crônicas dos Reis, e também eu vejo que havia também o livro dos Reis, a época da monarquia judaica. Passando isso, eu vi que havia então os profetas de Deus, os grandes profetas. E seguindo os primeiros profetas, nós vemos o quê? Que houve um tempo em que já foi minguando a própria palavra de Deus, então os pequenos profetas vieram. E diante daquele longo tempo, até as promessas de Jesus Cristo se concluírem, houve um tempo ali de 300 anos em que Deus não falava mais. E depois eu migro o quê? Eu vou para o livro de Mateus e vou chegar até Apocalipse. Agora, quando você conhece um pouco da história de Deus, Deus fala, Ele é um dos nossos. Por quê? Ele sabe o nome de Deus. Mas como você, irmãos, se entretém com as coisas terrenas temporais, Deus não vai querer saber o que aconteceu na tua família, Ele não vai perguntar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque é importante que você conheça, para o seu galardão, Deus vai pegar. Deixa eu ver aquela moça lá, Flávia, faz um teste com ela lá, faz uma sabatina que eu quero ver o que ela sabe de Deus. Quando chegar lá o galardão, Deus vai falar que ele lá tem mais do que o outro, porque você sabe mais. Coloca um galardão maior. Deus é um ser, irmãos, muito justo. Se você quer receber mais, se você quer ter mais sabedoria, mais ciência, irmãos, faz o seguinte, cola com Deus. Ora a Deus. Por que eu estou dizendo isso nessa palavra? Cornélio era o homem que entendeu claramente que quando mais ele se aproximava de Deus, mais claramente ele era enriquecido. Qualquer um de vocês, eu deixo de me chamar pastor, abro mão do meu ministério. Se você começar a entender, desejar Deus, orar, não vamos se tornar um louco, um santarrão, você tem que tornar um homem que conheça Deus, se interessar pelos assuntos de Deus. Ora, alguém só vai chegar a ser realmente um defensor da reputação de Deus se conhecer sobre Deus. Então, quanto mais você ensinar, ou quanto mais você aprender, irmã e irmãos, vocês vão ser muito fortes. Muito fortes. Por que eu digo isso? Porque a própria ciência de Deus, a radiação de Deus, Ele vai compartilhar com a tua vida. Muitas das vezes eu não estou nem pensando nada de Deus, Ele entra com um assunto silencioso. E por que eu gosto disso? Porque evita, na verdade, que eu me perca em muitas coisas. Os irmãos sabem que eu tenho animal, como o próprio irmão Leandro já viu. Tem um mês que eu não mexo nos animais. Por que eu não mexo? Porque eu não posso fazer daquilo idolatria para mim. Tudo que eu olho, eu estou muito tempo ocupado, a mais do que Deus, eu falo, vai virar idolatria. Então eu não posso fazer. Mede uma coisa, se você tem uma coisa maior que você faz do que Deus, aquilo virou idolatria para você. Então ele já não tem mais o mesmo espaço que teria se você, na verdade, abdicasse daquilo. Mas uma coisa é normal. Olha, a irmã Flávia trouxe uma linda palavra, bem como outras irmãs trouxeram, mas ela chama aqui atirando uma metralhadora.
tinha muita obra, muito conteúdo, como os outros irmãos também. Mas ela estava na frente porque ela foi chamada primeiramente, por isso que eu estou falando também dela. Muito conteúdo. Mas você acha que se ela não se interessar por nada, vai descer algum conteúdo? Eu não acho que ela está em guerra, tenho certeza. Mas Deus está dando vitória. Porque o coração dela está cheio de esperança em Deus. E você, às vezes, está dizendo aqui, pastor, o senhor não sabe quando eu estou devendo. O senhor não sabe quando eu tenho que pagar, irmãos. Cada pessoa oferece um combate segundo a fé. Se você me chamar para a sua casa, de repente você liga o som da música mundana, eu vou falar assim, já era, irmão. Você não está bem, mas eu vou embora. Eu não vou brigar com a pessoa, você não está bem, mas por quê? Eu achei que você não está, você está por longe, e se bobear você vai me arrastar. O que eu faço com toda a educação? Irmão, vou lá que eu tenho que ir embora. Nesse caso, acho que eu vou usar até mentir. Senhor, tive que mentir para não oferir lá. Vou ter que ir embora, pai. Outro dia eu converso com ele, mas eu não vou ficar ali. Por que eu não vou ficar? Irmão, estou em outro território. Deus está me ajudando, está me abençoando, eu vou favorecer o território? Não vou favorecer. Amém? Cruz as palmas do louvor e